Saudações a todos. Vamos trazer mais um texto da Amélia Rodrigues, do livro Há Flores no Caminho. O capítulo 3, Jesus no comando. Sabemos, como já temos dito, que a Amélia Rodrigues nos traz detalhes de conversações íntimas, de vivências íntimas de Jesus junto aos discípulos, que nos trazem muito aprendizado, e que não haveria possibilidade de estarem narradas ali nos evangelhos, nem tampouco no Ato dos Apóstolos, São detalhes da intimidade, das situações ali vivenciadas, quando os discípulos procuravam a Jesus, com determinadas dúvidas, com determinados sentimentos, e nos trazem profundas reflexões que devem fazer com que reflitamos para que nos ajude de alguma forma a compreendermos melhor o que seja a boa nova, o que seja o convite amoroso do Cristo, o que realmente é viver de acordo com as leis divinas que nos regem. Portanto, de acordo com o que Jesus veio nos ensinar na medida em que ele nos expressou o pensamento de Deus nosso Pai. Ele verbalizou o pensamento de Deus, Então vamos lá. Jesus no comando. As confabulações íntimas entre Jesus e os discípulos, quando terminavam as exaustivas tarefas dioturnas, ofereciam campo aos companheiros tímidos que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova, para que aclarassem questões nebulosas e mais se aprofundassem no entendimento do ministério recém-abraçado, Então, quando pensarmos em Jesus, quando pensarmos nos discípulos junto a Jesus, sempre pensemos em trabalho árduo que começava logo ao alvorecer e terminava já bem tarde. Bem tarde se recolhiam para o refazimento, para as conversações íntimas, Mas depois de um dia exaustivo de trabalhos de que forma? Junto do próximo, auxiliando a todos que o buscavam. E os discípulos o ajudavam, Os discípulos já foram, desde logo, se exercitando ali nessa capacidade, nessa entrega para a ajuda àqueles que buscavam. Continuemos no texto. Surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra do Mestre, por mais reflexionassem, deixavam-se dominar por interrogações sucessivas, ao mesmo tempo intentando mergulhar nas reminiscências trazidas do mundo espiritual quando se haviam preparado para o apostolado libertador, Então, evidentemente que cada um desses discípulos foram preparados para a tarefa que chegou a eles, a partir do convite do próprio Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eles não traziam uma recordação plena, Então, eles ainda traziam muitas interrogações. Não obstante, envoltos pelo escafandro material, sentiam-se aturdidos em face dos conceitos audaciosos e especiais que lhes eram apresentados, sem alcançarem o sentido exato, nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Vivendo o mundo do corpo no mundo das paixões, imantados às circunstâncias algo ingratas, era-lhes difícil abstrair das lições evangélicas as conotações humanas da sociedade em que se encontravam engajados. Por isso, permitia-lhes o Senhor os largos colóquios,
a convivência íntima, aclaradora de todas as dificuldades que lhes pairavam nos painéis do discernimento. E Jesus sabia disso, sabia desse período que eles necessitavam dessa preparação, tanto que Jesus ficou por um bom tempo desenvolvendo o seu trabalho nas regiões da Galileia, região mais amena, mais tranquila, né? Deixando mais para o final a aproximação, as idas a Jerusalém, porque lá sim começaram a surgir as situações, né, mais difíceis. Então era preciso que primeiramente os discípulos estivessem firmes, convictos, né, que tivessem reconhecido em Jesus o Messias, não só apenas no momento ali revelador que Pedro traz, né? Mas que realmente no coração de cada um reconhecessem nele o Messias enviado, tão esperado por cada judeu, né? Então vamos continuar. Eram aqueles os momentos da perfeita identificação em que as almas se abriam ao aroma recendente do Rabi em termos de amor e de liberdade. A alocução do Mestre sobre o perdão surpreendera Pedro ante a complexidade da benevolência que nos devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Os companheiros tiveram reações diferentes, cada um de acordo com a própria estrutura temperamental. O perdão indistinto colhia-os inesperadamente, desde que, habituados à dureza do mosaísmo, defrontavam o problema da íntima dulcificação como consequência à compreensão das faltas alheias. As horas que se seguiram foram preenchidas pelas reflexões, mesmo depois que o poviléu se espalhou, retornando aos deveres habituais. Assim, quando o amigo se apresentava em meditação na casa generosa em que se acolhia, que é a casa de Pedro, né? Normalmente é a casa de Pedro, João, o jovem discípulo, acercou-se e, sem mais delongas, expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa quando ofendido. Havia honestidade e interesse no aprendiz, desejoso de receber ajuda no problema que o aturdia. Alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que o colhia por antecipação. Havia uma dúlcida emoção que pairava no ar. Então, eu até vou retomar. Alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor, porque Jesus, por algumas vezes, preparou os seus discípulos, né? Em pelo menos 3 momentos são narrados, provavelmente até mais, né? Mas eu acho que pelo menos uns 3 momentos são narrados em que Jesus os avisa. Os avisa que estavam a caminho, porque chega um determinado momento que eles começam a fazer a caminhada para Jerusalém, a caminhada final, né, para Jerusalém. E o que seria? Jesus os avisa que o Cordeiro estava se dirigindo para o suplício, para o sacrifício, o Cordeiro, ensinando aos seus discípulos, né, de uma forma alegórica, que ele seria o Cordeiro sacrificado que estava a caminho, né, para que esse momento se desse, como estava previsto.
Então, os discípulos foram preparados. Então, quando a Amélia Rodrigues coloca aqui, alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor, né? Porque ele havia contado para eles, né? Então vamos lá. Havia uma dulce emoção que pairava no ar. O grande silêncio parecia sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza. Nesse clima de ternura, o mestre, sentindo a alma contrita e devotada do discípulo fiel, respondeu-lhe: És jovem, e a juventude louçã é a quadra da força, da intemperança e da coragem, que não passa de precipitação. À medida que a vida premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e a harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante, a idade juvenil é o período da ensementação, em que se prepara o porvir, de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. Então, essas foram as palavras de Jesus para o jovem João, né? Preparando, inclusive esclarecendo que o tempo ajuda nesse processo de amadurecimento, né? Trabalhando ali aquele lado tão bom da juventude, né? Aquele ímpeto que tantas vezes é necessário, né? E traz bons resultados, né? A coragem do jovem. E ele vai esclarecendo as dúvidas, as questões que João trazia. Talvez para permitir que João se deixasse penetrar pelo ensinamento, fez uma breve pausa para logo aduzir. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta que nasce do amor próprio ferido arme de animosidade a vítima que tomba inerme na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também do perdão. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu a razão porque o amor é a alma da vida em todas as suas manifestações, donde defluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Então, esses ensinamentos trazidos por Jesus a João foi aclarando o seu entendimento, né, quanto ao amor. Então, é claro que o perdão está profundamente ligado ao amor, né? Então, nós perdoamos na medida em que amamos, né? Então, foi isso que foi se aclarando e ele continua. Meditava no conteúdo da lição ouvida quando o mestre pausadamente prosseguiu. E é muito interessante, né? A doutrina espírita, o Consolador Prometido, nos trazer
essas conversações íntimas, né? Que são do nosso inteiro agrado, né? Tanto as da Amélia Rodrigues, entre tantos outros, né? O Irmão X, através ali do Chico Xavier. Então, são tantas elucidações que nos chegam, nos trazendo detalhes, né? Que aprofundam os ensinamentos, nos trazendo ali as vivências, os medos, as angústias dos próprios discípulos. Aí nós poderíamos até nos perguntar: por que Jesus não criou o seu colégio, né? O grupo ali dos seus seguidores de Franciscos de Assis, né? Por quê? Porque justamente ele queria que esses escolhidos, né, e preparados para tal tarefa tivessem ainda determinadas dificuldades, né, determinadas fraquezas ainda, né, características dos seres humanos, porque como que nós aprenderíamos apenas com o comportamento de um Francisco de Assis? E é interessante, né? Porque Francisco de Assis é, na verdade, uma encarnação de João, né? Mas muito tempo depois, né? Lá para 1200, né? Ele retorna para a grande tarefa, como Francisco de Assis, né? Para tentar de alguma forma coibir os abusos da igreja, dando um novo direcionamento, né? Mas o que estamos refletindo agora é no sentido de que é bom ver ali a dificuldade de cada um deles e no que eles se transformaram em termos do trabalho abençoado que abraçam de coração, sem receio, todos, né? Com exceção de Judas, que comete aquela grande falha, né? Embora ele não desejasse que assim fosse, mas acabou redundando ali naquela situação tão dolorosa, no seu suicídio, né? Mas é importante ver até o exemplo de Judas e dos outros 11, né? E depois mais daquele que se junta a eles, formando novamente 12, né? É importante porque nos traz ali muitas lições, observando as lutas de cada um, né? Mas vamos continuar no silêncio que se fez espontâneo. O aprendiz da palavra de luz percebeu a razão, até repetindo, porque o amor é a alma da vida em todas as suas manifestações, donde defluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida quando o mestre pausadamente prosseguiu: daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. Ouçamos muito bem isso. Nós sabemos, aprendemos e confiamos que corações que se amam não se separam. Então, daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhes são fiéis. O amor é o hálito vital que se manifesta e mantém, mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido e da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Isso nos faz lembrar, né? Quando foi, mestre, que vos demos de beber, demos de comer, vos cobrimos, né?
Todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, é a mim que o fizestes. Né? Então, quantos lhes distendam as mãos gentis, a mim o farão. E ouvir-me-ão, ver-me-ão, nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas, falar-lhe-ei e sustentá-las-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo que os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. Então, palavras de incentivo, de estímulo para que nunca, aqui no caso especialmente João, se sentisse só, né? João tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, dulcificando-lhe as ansiedades. Nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afetuosa, afirmando: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas, ele se faria presente, sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que o amam em soledade, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhe este amor em sacrifício e renúncia. Nos longes dos tempos, as expectativas delineavam um mundo melhor do amor e do perdão, da fraternidade com Jesus, comandando as consciências e as vidas. Fiquem para nós essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar os ciclos de palestras referentes ao capítulo 10 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, o capítulo 10 são os conteúdos perturbadores e hoje nós vamos falar da amargura. Amargura. Então, no dicionário, amargura quer dizer desgosto, aflição, padecimento moral, angústia, tristeza. Também remete a sabor amargo, a amargor. Outro aspecto perturbador no comportamento psicológico do indivíduo é a presença da amargura, esse agente de transtornos depressivos. Então, como ela já vem tratando, né, o espírito Joana de Ângeles vem tratando, né, então é um dos comportamentos psicológicos tão perturbadores, tão destruidores, né, tão paralisantes, né, e ali são agentes de transtornos obsessivos, porque você vai estar ligado a uma tristeza profunda, um desgosto, uma aflição, uma angústia, né, e vamos focar também nessa questão da coisa amarga, né, que é uma pessoa que pode ser que perca ali o gosto pela vida, tá sempre reclamando, sempre com comentários e atitudes pessimistas, né? De que não tem jeito, de que nada vai dar certo, que ela é a pessoa mais infeliz do mundo e por isso remete aí essa revolta, né? E refratário ao amor, à ajuda, porque parece que tá seca, né? Então é muito destrutivo, é muito danoso alimentarmos esse comportamento psicológico. Pode situar-se em reminiscências inconscientes de reencarnações passadas, a causa da amargura, em forma de melancolia, saudade ou tristeza. Ou pode encontrar-se na atual existência, como efeito de traumas da infância, presença da imagem do pai ou da mãe dominadores, efeito das castrações pelo medo, da submissão imposta,
de outros conflitos que remanescem como agentes que lhes são propiciadores. Vejam que importante esse parágrafo e essa reflexão. Por quê? Pode ser que tenha ali uma melancolia referente a uma vida passada mesmo, até mesmo um vazio interior, que é uma vontade de se libertar da carne, das dificuldades. E também a questão de coisas que trazemos das vidas anteriores, reflexos ali das nossas escolhas. Então, passamos por dificuldades durante essa vida e podemos não aceitar a prova da dor, a prova do abandono e nos revoltar, né? Tendo essa amargura dentro de nós, porque ela é um resultado de um comportamento psicológico que nós já temos de outras encarnações ou a colheita, né? A lei de causa e efeito de situações ali não muito felizes do passado, né? E podemos nos entregar à revolta, podemos dizer que nada na nossa vida dá certo, né? E cada vez mais ficar preso nessa amargura. Por outro lado, aqui ela também traz desses agentes que são propiciadores, que acabam despertando, né? Seriam como uns gatilhos. É muito atual essa afirmação dela, porque muitos de nós pode ter tido ali uma infância difícil ou conhece alguém que está passando pelos efeitos agora já na juventude, na fase adulta, desses traumas da infância, né? Frutos aí de uma educação mais castradora, de uma situação ali da educação pelo medo, né? De muitos traumas ali, de surras, e que na vida adulta mostra ali um indivíduo muito necessitado, né, de amor, muito necessitado de tratamento, né, de curas da alma, e que vai recorrer sim, né, por conta do medo, da dificuldade, do trauma causado. É difícil enfrentar isso, poder resgatar e se curar. A amargura deve ser racionalizada a fim de ser diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de ser e de viver, tomando parte ativa nas realizações do meio social onde se encontra para fortalecimento de valores e evolução. Então é todo um trabalho que tem que ser feito ali para diluir, não é algo assim, o que é diluído não é instantaneamente, né? É algo a ser trabalhado através da terapia dos passes, através do conhecimento ali, da luz da doutrina espírita, dos estudos, da frequência sessão e também, em muitos casos, em paralelo com o tratamento ali de um profissional, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Para que essa cura, né, essa mudança ocorra, até mesmo com o apoio ali da família, do seu entorno também sendo tratado. E é interessante como ela fala, né, recuperar a beleza, a alegria de viver, porque um indivíduo que está entregue à amargura, ele se torna meio cinza, sabe? Assim, realmente não tem sol, não tem luz, não tem vida, porque acha que tudo é fel, tudo é amargo, né? É incapaz de ver uma coisa, de se permitir ser feliz, é incapaz de se contentar com a alegria do outro, é incapaz de ver a beleza da vida, é incapaz de querer se ajudar, de dar um passo, né? Acaba ali se moldando essa dificuldade, se tornando ali cada vez mais doente, né? Um transtorno cada vez mais profundo. Então, essa recuperação faz com que a pessoa volte ao meio, né? Volte à vida, volte a progredir, a buscar o progresso. Nós viemos aqui para progredir. Quem está, né, na amargura está de uma certa forma estacionado, né? E o indivíduo amargurado, ele se afasta, né? E também ele afasta as pessoas do seu convívio. Parece que está como uma moldura, uma armadura. E cada vez mais aquela armadura faz parte do seu corpo. É como se tivesse um escudo blindando ele de
se relacionar-se, de se comunicar, de sentir, de se permitir ser ajudado, né? E de pedir ajuda. Os exercícios frequentes de pensamentos otimistas com reflexão, caminhadas em bosques ou à beira-mar, auxílio fraterno em obras de ajuda social e moral, entre outros, são de excelente resultado para a liberação da amargura. Veja que dentro da natureza, né, já temos ali todos os elementos necessários. Olha que importante aqui a recomendação da benfeitora Joana de Ângeles, no intuito de se ajudar, né? Pensamentos otimistas, caminhadas ao ar livre, trabalho incessante aqui, né? Nas obras sociais, porque é a mente ocupada, é o contato com dificuldades que realmente existem, né? Às vezes ali você vai perceber quantas pessoas estão necessitadas e a gente está reclamando. Então, essa ajuda é mútua, né? Vai ajudar aquele mais necessitado que está desamparado e ajudar também o amargurado a diluir, né, esse sentimento tão nocivo. Igualmente, a elaboração de programas de autoestima, a participação em labores com grupos de apoio tornam-se estimulantes para o reestabelecimento da saúde emocional do indivíduo, livrando-o do azedume e das sequelas da amargura. Então, cada vez que se busca apoio, suporte, vai melhorando, né? Vai substituindo esses pensamentos pessimistas por pensamentos otimistas, e esse movimento já faz com que a gente se perceba melhor, né? Mais forte, abençoado, né? Principalmente ao contato ali de dificuldades, a gente se sente tão feliz, tão abençoado por não estar passando por situações semelhantes. A criatura humana existe para amar-se e ser amada. Isso é a lei da vida. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Quem não está disposto a sair do labirinto do ego, que se compraz na amargura, dificilmente se ama. Será amado ou amará, por preferir ser visto pela piedade e pela compaixão, negando-se, embora inconsciente, ao amor. Então é exatamente isso, é uma blindagem que ocorre contra o amor. E isso é muito nocivo, porque nós fomos criados para amar e para ser amados. A partir do momento que potencializamos a amargura, esse desgosto, cada vez mais nos afastamos do amor. E nós mostramos que não temos amor nem por nós mesmos, né? Porque queremos ali ser, de uma certa forma, visto como vítimas, chamar a atenção, mas estamos chamando a atenção por algo muito perigoso, nocivo para nós, né? Algo que deveríamos combater e não expor. O grande fanal da vida é a autorrealização. Fanal quer dizer facho de luz. Então, o grande facho de luz da vida é a autorrealização. É o autoencontro através dos quais se identifica com o seu próximo e Deus. É iluminar-se, é estar próximo de alguém e de Deus, né? Permitir que essa corrente de amor flua. Para se lograr o cometimento, quem esteja nas sombras da amargura, permita-se uma fresta por onde entra a luz da esperança e, ao banhar-se com a sua claridade, não lhe resistirá o brilho, sendo vencido pela mensagem de que se faz portadora. Então é uma iniciativa, é permitir que esse facho de luz do amor, da verdade, do Evangelho de Jesus adentre os nossos corações para quebrar essa amargura, esse sentimento, né? Nos contagiar de alegria, de otimismo, de gratidão, de trabalho, de força, de coragem. A amargura é vapor morbífico, quer dizer insalubre, que se exterioriza do sentimento doentio e domina as paisagens da mente, assim como da emoção. Todo empenho para diluí-la é proposta a desafio para quem pensa e anela por felicidade hoje e no futuro. Então, vamos combater, vamos buscar vencer essa frieza, vamos nos alegrar,
porque não temos motivos para reclamar. Nada é por acaso, né? Então, que a nossa mente, a mente que está abrigando a amargura, deixe de ser doentia, deixe de ser um ambiente tóxico, para que nos nossos pensamentos existam somente pensamentos elevados, pensamentos bons. Aqui do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 9, item 7. Eu trouxe uma mensagem que é de um espírito amigo em Le Havre, 1862, que vem de encontro a que o espírito Joana de Ângeles falou, né? Essa questão de muitas vezes termos essa saudade do passado, mas ela nos dá um farol, um indicativo sobre as dificuldades que estamos enfrentando. Nós precisamos enfrentar e passar pelas dificuldades para nos fortalecermos, para repararmos, para aprendermos, para evoluir. Então, quando a dor nos visitar, que nós tenhamos a coragem de enfrentá-la e não nos entreguemos aos sentimentos de raiva, de ressentimento, de amargura, de lamentações, como foi colocado aqui nesse capítulo 10. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Então, nada de reclamações, né? A dor é uma bênção. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem um instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Vejam que ela mesma, né, mencionou essa questão aí dessas dificuldades na infância contra os pais. Então, que haja o perdão. Esse é um dos primeiros passos, né? O querer se ajudar e perdoar aqueles que foram instrumentos da nossa dor no passado, seja nessa encarnação, seja na encarnação anterior, para que possamos romper essa amargura, essa dificuldade, essa tristeza, essa melancolia. Sem o perdão, né, nós não chegaremos ao amor, nós não conseguiremos nos livrar desse elo, porque ficaremos o tempo todo responsabilizando o outro, né, pelas nossas dificuldades. E como sabemos que somos espíritos eternos, às vezes a vítima de ontem pode ter sido o algoz de existências anteriores. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de milnadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Essa terapia do amor, né? A partir do momento que colocamos ali esse enfrentamento, esse autoconhecimento, essa busca, essa mente ocupada que foi mencionada no livro, a gente percebe que tem muito mais bênçãos, que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir, do que a reclamar. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. E para finalizar o tema, finalizar a palestra online de hoje, eu também trouxe uma mensagem do Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro chama-se Caminhos do Amor. A mensagem de número 30, Dor e Progresso, para que nós possamos ampliar a nossa visão, aceitar a dificuldade de hoje e que ela seja a válvula propulsora do nosso progresso, da nossa mudança,
do resgate, da nossa evolução. Dor e progresso. Mágoas, tristezas, lutas, desenganos? Debita as provações à lei da vida. Embora o sentimento em pranto e chaga, prossegue à frente, de cabeça erguida. Como foi dito no Evangelho, veja do alto, veja com outro olhar, enfrente com coragem as dificuldades. Não se entregue a sentimentos de dificuldades, essas perturbações, a revolta, o ressentimento, a mágoa, o rancor. Tudo que te conforta na existência, seja amparo de longe ou de mais perto, exige claro exame, porque em tudo a natureza é sempre um livro aberto. Então, vamos analisar a resistência de hoje e não sabemos analisar graças à lei à bênção do esquecimento, mas pelos indícios a gente consegue sentir, E, acima de tudo, confiar, fortalecer a nossa confiança no Pai, porque nada é por acaso. Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso. Se estamos tendo uma colheita amarga, é fruto do nosso passado, uma colheita difícil. Porém, cabe a nós mudar, transformar, progredir. Como ela fala, a natureza é sempre um livro aberto. Então, cada página que escrevemos, lá atrás e hoje, nos mostram, nos dão um indicativo e podemos, através do autoconhecimento, nos examinar, Como ela diz aqui, Maria Dolores, exige claro exame, porque em tudo a natureza é sempre um livro aberto. Para guardar-te a casa, a pedra aceita o pesado instrumento que a carcome. O trigo foi chamado e atendeu prestamente a honra de ser pão para extinguir-te a fome. Então, que nós aceitemos a missão que nos foi confiada, sem revoltas, Vamos ser um instrumento que nos propusemos a ser. Madeira que te arma o leito, a mesa, ou te cria guitarra para a festa, obrigou-se a largar o meio em que vivia, em recanto esquecido da floresta. Permitiu que assim fosse, A árvore, de forma ali, com aceitação, com serenidade, permitiu que ela cumprisse a missão dela ali de se tornar uma mesa, uma cadeira, uma cama. A fonte jamais grita contra o lodo, que lhe cabe vencer na direção do mar. A argila obedeceu aos tormentos do fogo para tornar-se forma e cor nos enfeites do lar. Pensa nisto, alma irmã, nada reclames. Dor é transformação que nos reforma o ser. E toda e qualquer vida, a fim de renovar-se, necessita servir, caminhar e sofrer. Então, encerramos hoje, fica para as nossas reflexões e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.